Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo a Tassi. Manda um alô para a galera aí, Tassi. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A Tassi tem uma história bem interessante, galera. Ela veio aqui para os Estados Unidos como au pair e conseguiu mudar o visto dela para estudante. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de vida dela, como que funciona esse processo de mudança de visto, né, ou mudança de status, que ela vai explicar aqui para nós, e fiquem até o final da entrevista que a gente vai passar diversas informações. Tassi, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala de onde você é do Brasil, o que você fazia antes de vir para cá, e como que surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Então, primeiramente, meu nome é Tássia, tenho 31 anos, sou de Salvador, Bahia, do Nordeste. E antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, eu morava em São Paulo e fazia faculdade de contabilidade. E aí me formei antes de vir, né? A vontade de vir aqui para os Estados Unidos começou bem lá quando eu era novinha. Eu sempre tive vontade de vir aqui para os Estados Unidos, né? Era uma coisa que rolava na minha família e aí meio que passou para mim. E aí, sei lá, eu sempre tive vontade de vir para cá, de conhecer, de ter uma experiência, né? Quando eu era mais nova, eu queria fazer o high school, mas, enfim, né? Condições nunca realmente nunca funcionou dessa forma. Até que um dia um amigo meu que já tinha morado aqui nos Estados Unidos, ele me falou sobre o programa de intercâmbio do au pair e perguntou por que eu não fazia esse, né? Porque era mais acessível, ele era mais barato e eu teria uma oportunidade de viajar, de trabalhar, de estudar, seria um pacote completo e não gastando tanto dinheiro. Eu falei, too good to be true, né? Parece muito bom para ser verdade. E realmente foi uma opção muito boa e foi assim que eu acabei vindo parar aqui nos Estados Unidos. E para a galera que não sabe, né, o que é o programa de au pair, qual que é o visto, qual que é o tempo de duração? Fala um pouquinho desse programa para a galera. E como foi a sua experiência também. Tá. O programa de au pair, ele é um programa de intercâmbio que você vem para cá, para os Estados Unidos, para você trabalhar cuidando de criança. Você vai morar com uma família americana e vai se imergir, né, no idioma, né, na cultura americana, em tudo. E aí você vai ser pago semanalmente um valor fechado, né, $200 por semana, e você tem um valor de bolsa, né, de $500 que você pode fazer um curso pequeno e tal. E aí você vai estar em contato com muitas pessoas que estão fazendo o programa também de intercâmbio e, enfim, aqui com as pessoas que moram aqui, né? Isso te dá uma grande vantagem de aprender inglês conversando com as pessoas no dia a dia e você pode viajar, né? Porque você faz sua graninha e, ao mesmo tempo, está ali imerso na língua, no idioma, aprendendo sobre a cultura, sobre o inglês e crescendo profissionalmente, enfim. Para mim foi uma experiência incrível de aprendizado, eu cresci muito, não foi fácil, né? Não é fácil você voltar para a casa dos seus pais e trabalhar para uma outra família e morar na casa também, mas eu fiz muitos amigos, eu viajei bastante, eu conheci muitos lugares e meu inglês melhorou absurdamente. Então, assim, apesar de não ter sido perfeito, porque nada é perfeito nessa vida, tiveram momentos que foram muito ruins e momentos maravilhosos. Eu recomendo isso para todo mundo. Eu acho que é uma experiência ímpar. E o legal desse programa de intercâmbio é que ele é aceito tanto para mulheres como para homens. Basta você ter entre 18 e 26 anos. E para esse programa, na época, quando você fez tudo sozinha ou geralmente precisa ser de alguma assessoria, alguma agência? E quanto custa também? Então, na época que eu fiz, foi o quê? Uns 7 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais. Você tem que encontro de uma agência, né? Eu estava morando em São Paulo, tem várias agências, e se não tiver agência na sua cidade em si, tem agências que você faz todo o processo online. Você entra em contato com essa agência, eles vão te falar quais são os pré-requisitos, né? Você precisa ter um inglês intermediário, você precisa saber dirigir, você tem que ser solteiro sem filho, você tem que ter experiência com criança, e se você for homem, você tem que ter mais experiência ainda comprovada, né? Porque eles vão atrás para realmente saber se você tem essa experiência ou não. E aí eles fazem todo o processo de visto, de documentação, e você só tem que preencher os formulários, né? De falar sobre você, é tipo um currículo gigante, né? Que você fala sobre sua saúde, fala sobre suas experiências, fala sobre o que você gosta, fala sobre seu inglês, fala sobre tudo, porque isso cria um perfil online que a empresa em si coloca você em contato com as famílias, e uma vez que você está
ok, né, para poder entrar em contato com essas famílias começam a entrar em contato com você e você faz todo o processo, mas a parte burocrática quem faz é essa agência, então você tem que procurar uma agência que é especializada no programa de au pair, e tem várias aí, só colocar no Google, au pair no Brasil, aqui, aí vai surgir uma porrada. E você lembra quanto que você pagou nesse processo todo, né, na época, e como que foi a entrevista no consulado, né, porque acredito que também tem que ir lá participar de uma entrevista, como que foi? Olha, eu não lembro exatos os valores, até porque mudaram agora, né? Os valores mudam de acordo com o dólar. Então, na época, o dólar estava 3,50, 3,80, algo assim. Então, eu lembro que eu gastei com tudo, assim, tudo, minhas despesas também, coisas que eu gastei, 5 mil dólares, 5 mil reais. Não foi mais que 5, 6 mil reais, foi nessa faixa. Hoje deve estar um pouquinho mais caro, mais por 7, 8. Mas ainda assim é o programa de intercâmbio mais barato que tem. E a entrevista, ela foi muito tranquila. Por quê? Porque é um processo que você tem um sponsor, a agência é seu sponsor, basicamente. Então você não precisa provar muita coisa. Tipo, que nem outros vistos de turista, de estudante e tal. Então, quando você vai fazer a entrevista, a chance de você ser negado, naquela época, pelo menos, era muito pequena. Porque você já vem sendo respaldado pela empresa. Então, a entrevista foi muito tranquila. Eles chegaram, me perguntaram: ah, você está indo para os Estados Unidos, está indo para Boston? Ah, tá frio lá, como é que tá o inglês? Aí, tipo, perguntaram o que eu fazia no Brasil e tal, e depois perguntaram, vamos trocar para o inglês? A gente falou um pouquinho, sei lá, umas 3 perguntas em inglês, e foi isso, assim, tipo, foi muito sussa. Foi muito tranquilo, não teve nada, tipo assim, ai, tô com medo, será que vai aprovar, será que não vai aprovar? Eu já fui confiante de que seria, as chances de ser negada seriam muito pequenas. E esse programa, ele tem uma duração de quanto tempo? Você consegue estender ele? Como que são as atividades no programa em si? Ele é um programa que o mínimo é 1 ano. Você não pode fazer ele menos de 1 ano, a não ser que você desista do programa, né? Mas ele, o mínimo, ele é 1 ano. E se você quiser, você pode estender para 6, 9 meses ou até mais 1 ano. E eu estendi para mais 1 ano, mas acabei ficando só mais 6 meses, porque realmente eu já não aguentava mais ficar dentro da casa de família. Para mim, aquele sistema de trabalhar para uma família e morar com ela, para mim não deu certo, não funcionava mais. E eu acabei saindo para mudando de visto, com 6 meses de programa. Então, eu fiz 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, e aí depois eu saí e fui virar estudante. Falando um pouquinho das atividades, né, do programa em si, porque é como você mencionou, né, a pessoa está vindo de um outro país, né, às vezes do Brasil, e para trabalhar dentro de uma família americana. Quais eram as atividades que você fazia, assim, como que era a rotina? Tem horário para acordar, para dormir, para trabalhar? Tem que fazer muitas atividades? Como que era tudo isso? Então, depende da família com que você vai morar, né, trabalhar. Depende da estrutura dessa família. Eu já tive família que era mãe solteira e tinha só um bebê. Já tive família que era família completa, pai, mãe e duas meninas de 6 e 8 anos. Já tive família que eram duas crianças pequenas. Então, cada família tem uma rotina diferente. Mas, basicamente, você fica responsável por suas atividades com as crianças. Então, se você está com um bebê, você provavelmente vai passar o dia todo do horário, tipo, sei lá, de 8 às 5 da tarde, que é o horário que os pais estão trabalhando. Geralmente é uma carga horária de 40 horas, se eu não me engano, e você tem que ter um dia e meio, pelo menos, por semana de folga e ter até, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas, não lembro agora exatamente, de férias durante o período todo do intercâmbio, que você pode combinar com a família quando é que você vai tirar esse período de férias. Mas a rotina em si é basicamente cuidar da alimentação, levar para a escola, ou ficar em casa, fazer atividades, levar para o parquinho, tudo que seja relacionado à criança e o que a família, né, no caso, acordar com você. Porque pode ter outras atividades da criança que você não precisa realmente tomar conta, porque a família não, fala assim, não, por muita eu tomo conta disso. Mas assim, você não pode fazer atividades relacionadas à casa, por exemplo. Se não tiver nada a ver com a criança, por exemplo, se a criança suja a mesa depois de almoçar, é sua responsabilidade limpar. Mas se a família faz um jantar e deixa tudo sujo, não é sua obrigação limpar. E isso é muito conflito, né, com as au pairs e as famílias e tal, mas suas obrigações são estritamente relacionadas às crianças que você trabalha e toma conta. A gente escuta muito que nesse projeto de intercâmbio, né, nesse programa de intercâmbio, acontecem alguns problemas, né, o famoso rematch, né, que é rematch, quando a família e a au pair não dá muita compatibilidade. Você já chegou a passar por isso? Você consegue falar o motivo? Claro. Então, eu quero até fazer um vídeo sobre isso, mais completo, falando sobre isso. Mas, sim, eu passei por
vamos dizer que 2 rematches, na verdade. Minha primeira família eu fiquei 3 meses, que foi a família que eu tinha uma criança só, mas a gente teve incompatibilidade de cultura, realmente. Eu fui a segunda au pair dessa família. Foi coisa bem cultural mesmo. A gente não se batia, meu inglês não era tão bom, eu não conseguia conversar com essa mãe de direito, ela era mãe solteira, né? Então ela chegava em casa, queria ter estava acostumada com a primeira au pair que ela teve, que era australiana, então tinha uma conversação muito mais simples, muito mais fácil, muito menos difícil, né, de sair, já que eu não falava tanto inglês assim, ou pelo menos não quanto eu gostaria. E aí eu tive esse primeiro rematch, mas nunca tive problema nenhum. E aí minha segunda família, né, para onde eu fui depois disso, eu fechei o ano, mas foi assim, bem às tortas, assim, porque era uma família muito difícil de lidar. Assim, eu tive muito que amadurecer, né, que foi muito difícil para mim voltar para casa, para ir para casa dessa família, porque para mim era como se estivesse voltando para casa dos meus próprios pais, e todo filho tem conflito com os pais, então é meio que reativa todos esses conflitos. Mas aí eu terminei meu ano com essa família, aí renovei para o meu segundo ano, e aí fui para essa outra família. E aí eu fiz cagada. Aí eu usei o carro da família quando a família viajou, porque eles não queriam que eu usasse o carro, sendo que a gente tinha acordado que eu podia usar o carro, e aí eu usei o carro, eles não queriam, aí disseram que não confiavam mais em mim, blá, blá, blá. 3 meses depois, entrei em rematch. Aí fui para essa casa de uma família que era de africanos, né, que tem green card, enfim, negócios aqui, mas não era americano em si. E foi uma família, assim, que me tratou muito bem e tal, eram respeitosos, mas eu já estava assim, de saco cheio. Eu já não aguentava mais. Eu falei, agora eu vou embora, eu preciso me liberar dessa aqui, não aguento mais, chega. E aí fui embora, assim, mas por rematch eu passei por 2 e é muito comum, assim, muitas vezes é porque realmente a família abusa de você. Nunca tive realmente caso de família nenhuma, assim, abusando das minhas atividades. Sempre tudo o que eu tinha para fazer era muito bem acordado. Minhas dificuldades realmente foi de cultural mesmo e imaturidade, né, da minha parte, e falta de paciência das famílias também, que algumas famílias elas vão entender que você está também num processo que não é fácil para você também, que tem muitas coisas que você está lidando em si, e tem família que não está ligando para isso, ele só quer que você faça o trabalho que você está sendo paga para isso, entendeu? Então, assim, existem muitos conflitos e depende da família com quem você está, depende de quem você é, e existe muito disso, Por ano, você tem direito a $500 de bolsa, né, para você estudar, mas que cá entre nós, $500 quase não dá para você fazer nada, e você precisa ter crédito, né? Você precisa estudar, você é obrigado a estudar e pegar, se eu não me engano, 6 créditos por ano. Né? Então, assim, ou você acha uma coisa, um curso muito básico, ou você coloca um pouquinho do seu dinheiro e tenta achar uma coisa legal que você esteja interessada, uma aula na faculdade. Não dá para você se formar com $500. Dá para você fazer, talvez, uma aula ou 2 numa faculdade e pegar os créditos para, sei lá, se você é formado em administração e quer fazer um curso aqui no Community College. Talvez dê para você pagar um curso de extensão, uma coisa assim, mas nada muito grande, nada muito complexo. Você tem direito a Social Security e você tem direito a pegar a carteira de motorista, né? Porque no final do programa você tem que pagar as taxas, então por isso que eles te dão Social Security. E carteira de motorista, acho que é isso, né? Não tem nenhuma outra documentação. E conta para nós, né? O que aconteceu, que você mudou de visto? Como que foi todo esse processo? É mudança de visto mesmo? É mudança de status? Explica para nós como que foi toda essa mudança. Então, primeiro que eu decidi ficar porque eu não estava tão confiante assim no meu inglês e a proposta de vir para cá, além da questão cultural, de aprender, enfim, da experiência, né, morando em outro país, era também melhorar meu inglês para voltar para o Brasil e, como eu sou formada em contabilidade no Brasil, entrar numa empresa grande de contabilidade e tal. Então, eu não me sentia tão confortável e eu decidi mudar meu visto aqui, que na verdade não é o visto, é o status. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, você vem com J1, que foi o au pair. O au pair te dá o visto de J1. E aí, para você ficar aqui, fazer a transição de visto aqui, você recebe um status, que é basicamente um documento que te permite ficar aqui o tempo que você quiser, contanto que você esteja estudando numa escola que te dê créditos. Pode ser uma escola de inglês, pode ser uma faculdade, né, um community college, ou pode ser um master degree, enfim, contanto que te dê créditos, você pode estudar onde você quiser. E aí tem todo um processo, né, de sponsor, né, você quer saber também disso, como é que funciona, né? Quer? Tá. E conta para nós como que é esse processo. Fala para a galera saber, tem que preencher alguma coisa, tem que falar com alguém. Tá. A parte inicial que você tem que fazer é
Antes de você sair do programa de intercâmbio, seja ele qual for que você esteja, você tem que entrar em contato com uma escola para ela te dar toda a lista de documentação que você precisa. Por quê? Cada escola tem sua particularidade. Então, a minha escola, ela pediu o quê? Que eu provasse que eu tinha condições de pagar, acho que era 1 ano de escola, se eu não me engano. Eu tinha que provar isso em extrato bancário, enfim, seja, eu podia ser minha própria sponsor ou podia ter um parente sendo meu sponsor. Nesse caso foi um tio meu padrinho, né, que é como se fosse meu pai, que foi meu sponsor. Tem a documentação, né, de tipo passaporte e toda essa parte que a gente tem que mostrar de visto, de passaporte, você tem que mostrar suas documentações do DS, né, que são as documentações do au pair, né, que mostra que você está legal no país, você tem que mandar também. E pagar umas taxas pequenas de matrícula, basicamente, e aí eles fazem te dão uma autorização, dizendo que você te recebe naquela escola, que você está ok para entrar naquela escola. E aí você tem que ir aplicar a mudança de status, né? Tipo, aqui não lembro os detalhes agora, mas eu sei que você tem que preencher toda uma documentação e mandar falando que você foi aceita nessa escola, que você está habilitada a estudar nessa escola, aí mandar também a comprovação de sponsor, que você tem condições de pagar essa escola, ou por que você quer ir para a escola. Na época eu lembro que eu tive que escrever uma carta falando um pouquinho da minha vida, ou por que eu estava querendo mudar de visto, e aí eu falei, eu quero estudar, quero, enfim, ter uma vida me esperando no Brasil, blá, 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 blá. E aí você manda todo um pacote e aí você espera a mudança, né, de visto. Só que hoje você precisa de um visto de turista, se eu não me engano, para você ficar esperando. Enquanto você espera seu status de estudante ser aprovado, quando você manda a sua documentação de estudante, você também tem que mandar uma de turista, né, que válida por 6 meses, se for aprovada, para você não ficar fora de status. Na minha época, eu podia ficar fora de status, não dava problema nenhum. Mas hoje a lei mudou. Então, você precisa mandar, se você for fazer esse processo, né, de mudança de au pair para estudante, você precisa mandar um pacote de transição J1, F1, né, que é o status, e mandar também a documentação de turista, que vai te deixar não te deixar fora de status, basicamente isso. É mais complexo, né? Tem muito mais detalhes, mas é basicamente isso. Não mande um sozinho, porque senão pode dar problema. Depois que foi aprovado, né, demorou muito tempo para você ser aprovada, e como que foi, né, o seu período enquanto estudante de curso de inglês, uma vez saindo do au pair? Então, assim que eu saí do au pair, eu tive que esperar 3 meses, durou 3 meses todo o meu processo. Minha carta chegou depois de 3 meses, dizendo que eu podia começar a estudar. Antes disso, eu não poderia começar a estudar. Então, mas como essas escolas de inglês, geralmente, elas têm datas de início de aula todo mês, então não era um problema para mim. Colleges, community colleges, né, faculdades, que tem uma data específica que ela começa. Então, se você não consegue, enfim, se você não consegue entrar naquela data, você tem que esperar todo um semestre para poder começar. No caso da escola de inglês, não. No momento que minha carta saiu, no primeiro dia do mês, né, que começasse uma aula, eu começava meu curso. E aí eu basicamente estudei na escola de inglês e por 6 meses, eu acho isso, até eu decidir para um college, no caso. E aí depois você ficou quanto tempo estudando inglês e você fez essa transição, né, do college? E quanto que era a sua mensalidade na escola mesmo? Acho que você não mencionou. Eu acho que, se eu não me engano, era lá perto de, tipo, 400, 500 por mês. Eu acho que era isso. Eu não lembro os valores, mas eu acho que era isso. Perto dos 400, mais ou menos, 300. É certo. Eu fazia aula à noite. Então era mais Uhum. barato ainda do que se você fizer durante o dia, por exemplo. Geralmente o estudante de curso de inglês, ele tem que estudar quantas horas, assim? Porque como você fazia à noite, acredito que era meio puxado. É full time, né? Acho que, se eu não me engano, para a escola, no caso, são 20 horas semanais. Isso é considerado full time. Então, eu tinha que estudar nessa escola, era de segunda a quinta, não, segunda a sexta. Hoje é de segunda a quinta, mas era de segunda a sexta, de 6 às 9h30, 10 horas da noite, mais ou menos. Então, era uma carga de 20 a 25 horas, mais ou menos. Você não pode faltar, você tem um limite de faltas que você pode ter. Aí eu fiquei nessa escola por um trimestre, né, por um período. E aí, como ela era muito longe para mim, eu mudei para outra, que era mais próxima da minha casa na época. E eu fiquei nessa escola mais 3 meses, e ela era um pouquinho mais cara, porque era uma região mais
cara aqui de Orange County. Então, eu lembro que eu pagava, acho que mais perto dos $500, mais ou menos, 500 e pouco, ou até mais, se duvidar, que eu não lembro exatamente o valor. Mas se você tiver interesse em fazer isso, basta entrar em contato com as escolas, e elas dão o valor todinho que você precisa e tal. Não é um... Mas já saiba que não é tão... É mais barato que college, mas não é nada, tipo, tão exorbitante assim. É barato, mas, enfim, não é nada... É acessível. E aí você fez essa transição do curso de inglês para o college, né? Como que é essa transição? Você teve que comprovar novamente recursos financeiros, tem que preencher novos formulários, como que é isso? Isso. Então, o processo, ele é agora, eu não preciso mais lidar com a imigração, né? Porque uma vez que eu só estou mudando de escola, eu não tenho necessidade de pedir outro visto, nada do tipo. Então, o que eu tive que fazer é entrar em contato com a escola, né, com o college, no caso, que eu estava me candidatando, mandar toda a documentação e aplicar, dizendo que eu quero aplicar, e eles pedem uma lista de documentação, histórico escolar, visto, ou permissão de estudo, né, no caso do status, eles pedem toda essa documentação e pedem que você prove de novo que você pode pagar o college, porque, como eu disse, a escola ela é muito mais barata que um college. Tipo, ela é 15 mil, 16 mil, o college é 25, 26, né, $1.000, não é nem real, é em dólares. Então, eu tinha que provar, né, naquela época o dólar já estava em 4, eu tive que provar que eu tinha 100 mil reais no Brasil, ou alguém que pudesse pagar isso para mim. E graças a Deus, meu tio, meu padrinho, ele tinha esse dinheiro guardado que ele podia De provar. novo o tio dela. Tio maravilhoso, ele sabe, eu agradeço ele todos os dias. Ele realmente pôde ser meu sponsor, assim, sabe? Nem é todo mundo que tem essa condição de ter uma pessoa que tem condições de ser sponsor, né? Porque é caro. Para provar, porque isso é o ano todo, é quanto você gasta no ano todo. E o que está incluso? As tuitions, né? Que você paga, as mensalidades, que você paga no início do semestre. Talvez as escolas, talvez alguns colleges tenham algum tipo de plano que você possa dividir, mas no meu caso não tinha. Então, eu tinha que todo início de semestre pagar um valor. Mas esses 25 mil que você tem que provar, ele prova, assim, que você pode pagar o semestre todo, né? Que no caso é as 3 estações, né? Que é o outono, as aulas de verão e as aulas de primavera. Então, você tem que provar que você pode pagar mais housing, né? Tipo, que é casa, alimentação, né? Que é os seus extras, que eles fazem uma estimativa de quanto você gastaria por ano. Então, é isso que você tem que provar. Se você vai gastar isso, aí já é com você. Você pode viver 2 degraus abaixo na sua vida, tipo, financeira, e economizar ao máximo, não tem que gastar tanto isso. Mas é isso que você tem que provar para a escola que você tem, que você vai pagar, que você não vai faltar com pagamentos para eles. Depois você fez um processo de mudança de visto, na verdade, né? O que que aconteceu? Você mudou o seu visto, né? Porque a gente escuta que quando muda o status não pode sair do país, mas o que aconteceu? Então, eu já estava aqui nos Estados Unidos, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Vamos dizer, uns 2, quase 3 anos. É que eu sempre me perco nessas datas. Vamos dizer 2 anos, 2 anos e meio, e eu já estava sem ir para o Brasil. Não tinha ido ao Brasil desde o meu primeiro ano de au pair, né? Que eu, enfim, quando você é au pair, você consegue sair do país no primeiro ano. No segundo ano, não. Mas eu já estava há 2 anos sem ir para o Brasil. E, tipo, a vida aqui não é fácil, né? Você não vai ter os mesmos amigos, os mesmos familiares, o mesmo acesso à sua família, como a gente tem no Brasil, né? Acho que a gente dá até mais valor depois que a gente vem para cá. Então, assim, eu tinha muitos amigos, não, tinha alguns amigos aqui, a gente fazia rolê, fazia churrasquinho, não sei o quê, mas é diferente. Tá todo mundo aqui muito focado em sua própria vida. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, sempre fui uma pessoa que estava rodeada se um grupo de amigos não podia sair ou fazer alguma coisa, eu tinha outro grupo de amigos, eu tinha sempre alguém para recorrer, né? Então, assim, eu cheguei num momento que eu estava muito, eu não digo nem depressiva, eu estava solitária mesmo, eu me sentia sozinha, eu estava me sentindo cansada, né? Eu estava estudando muito, eu estava trabalhando, minha vida era basicamente essas duas coisas, eu não namorava, não tinha ninguém na época, eu morava com roommates, né? Tinha colegas de casa. Era muito complicado para mim. Então, para mim, chegou num momento que estar aqui, apesar de que eu queria ainda estar aqui estudando, eu queria terminar a faculdade, né? E tal, eu cheguei num momento que eu estava assim, tá, isso para mim aqui não está valendo mais a pena, sem poder ir ao Brasil. Então, se eu não
ter isso aqui para mim só vale a pena se eu puder ir para o Brasil visitar minha família. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E aí, conversando com minha família, eu sabia que eu ia passar pelo processo muito mais complicado, porque você precisa provar novamente que você pode pagar a escola, você tem que provar para eles que você tem um motivo pelo qual você está indo para o Brasil e está querendo voltar, né? Porque eu já estava com 28 anos de idade e tal, eu já estava aqui há 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, enfim, perdida nessas datas. Mas eu já estava aqui há um tempo, então eu sabia que ia ser muito mais complexo, mas eu estava de coração tranquilo, eu falava assim, se eu for e eles não aprovarem meu visto, tudo bem, eu estou bem em ficar. Eu fui preparada que pudesse dar errado, porque na maioria dos casos que eu já ouvi falar, dá errado. Eu tive um caso de um amigo meu que deu certo, mas a maioria, quando eu contava isso para alguma pessoa, falava, não faz isso, não vai dar errado, não vai dar errado. Explica para a galera o que é o termo dar errado, porque talvez algumas pessoas não devem estar entendendo. Quando o estudante muda de status aqui dentro, o que acontece se ele sai? Ou o que pode acontecer? Se você sai, você não pode voltar mais. Se você está no status só. Você não pode voltar, a não ser que você vá na imigração e peça um visto de novo e fale assim, eu quero voltar para os Estados Unidos para estudar. Só que, assim, não é simplesmente sair e voltar. Eles não vão... Você tem que provar para eles o porquê que você quer voltar. O porquê que eles têm que te aceitar no país deles de novo. Então, você tem que fazer toda uma explicação que faça sentido para eles, né? Pode fazer na sua cabeça, você pode ter a história mais elaborada na sua cabeça, mas se você não fizer com que eles entendam o porquê que isso é importante na sua vida e provar para eles por A mais B, com financeiro e aspectos estudantis ou qual seja lá o seu motivo, se você não conseguir provar isso para eles, é não. Tipo, é negado, assim, sabe? E muita coisa conta, né? Idade, seu grau estudantil, se você realmente fez o que você disse que ia fazer enquanto você estava aqui, né? Então, assim, tudo isso conta, né? Então, por isso que muita gente me falou, você não vai, se você quer voltar para os Estados Unidos, ir para o Brasil, vai ser negado. Eu tive uma discussão com um amigo meu um dia, que ele falou assim, vai ser negado. A minha empresa aqui de videogame, que é imensa aqui, tenta trazer pessoas do Brasil por uma semana só e tal, não tá dando certo, não faz. Mas eu estava convicta, eu estava certa. Assim, para mim é assim, ó, ou eu vou para poder ter entrada livre aqui nesse país, ou para mim não serve mais. Eu tava com meu coração no lugar. Porque eu acredito que o seu visto no passaporte já estava vencido, né? Mas ainda assim você estava legal no país. Tava. Então, porque o visto em si, meu visto era para 1 ano, só que o au pair também te permite que você estenda e você fica no status do au pair. E aí, uma vez que eu fiz a transferência de status para estudante, eu estava com status, meu passaporte, tudo bem. Porque o passaporte é só um documento que faz você entrar. O que você permite que você fique aqui é essas documentações, é todo esse processo que você passa pela imigração, para te dizer se pode ficar ou não. Você queria voltar para estampar o visto no passaporte, o visto de estudante. Isso, exatamente. Eu precisava voltar para que eu pudesse entrar no país e voltar, porque só com status você não consegue fazer isso. Você pode ficar aqui, estudar, passar 10 anos aqui. Eu tenho uma amiga minha particular, que ficou aqui 10 anos só com visto de estudante. Visto não, com status de estudante. 10 anos estudando coisas completamente inglês, sei lá, várias coisas diferentes, cursos diferentes que ela fez, né? E ficou aqui com 10 anos de estudante sem poder voltar para o país dela para visitar a família dela. Eu não teria. Eu, com 2 anos e meio, eu acuei. Falei assim, não aguento mais, eu vou. E fui. E conta para nós, Tassi, depois que você tomou essa decisão de voltar, em quanto tempo que você foi lá no consulado, preencheu tudo novamente, 10.160, e agora para tentar o visto de estudante no passaporte? Então, eu já saí daqui com tudo pronto. Eu já tinha mandado a documentação, já tinha marcado a entrevista, já saí com o meu pacote pronto. Tanto que quando eu cheguei no Brasil, no dia seguinte era a minha entrevista. E aí, no dia seguinte no dia seguinte era a minha entrevista, não, no dia seguinte era a parte da biometria, né, que você faz o primeiro dia, e depois o segundo dia era a entrevista. Eu já saí daqui com data marcada. Tanto que eu tive que mudar meu voo do Brasil, porque eles só tinham uma data. Eu tinha comprado meu voo, sei lá, dia 25 de julho, por exemplo, não lembro a data agora. E aí eles só tinham data disponível dia 22 e 23 de julho, ou se depois disso, só em setembro, algo assim. Aí eu mudei meu voo para eu pegar aquelas datas o mais cedo possível. Então, eu cheguei no Brasil, já fui direto para minhas entrevistas, porque eu já saí daqui preparada, porque eu trabalhava, então eu tinha um período limitado
que eu podia ficar no Brasil, né? Eu fui para ficar 4 semanas, eu tirei um mês de férias para isso, porque caso não fosse aprovado, eu teria tempo para preencher tudo de novo e pedir uma outra entrevista e tal. Mas foi a primeira que eu consegui resolver tudo. Então eu já saí daqui realmente toda preparada. Eu já saí daqui até com minhas coisas, caso meu visto fosse negado, estava tudo encaixotado. Já tinha conversado com o dono da casa, que se eu não voltasse, eu ia avisar para ele com 15 dias de antecedência. Já estava tudo assim, tudo organizado. Ou para ir e não voltar mais, ou para voltar e conseguir com minha vida, assim, sabe? Então, conta para nós, como que foi essa entrevista? Foi muito tensa? Fizeram muitas perguntas? Foi simples? Simples nunca é. Então, a entrevista foi o seguinte: eles já chegaram lá me perguntando para o que era o visto de estudante. Consulado é uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Você não tem como prever o que está se passando. Enfim, eles gostam de fatos. O negócio dele é fatos, né? Então eu cheguei lá, já cheguei falando inglês. Falando assim, ó, eu tô aqui para mudar meu visto de para estudante, porque eu quero fazer faculdade na área de contabilidade, que eu sou formada. Eu já cheguei falando inglês. Por quê? Porque eu não queria vir para cá para fazer escolinha de inglês. Não faria sentido para eles eu falar assim, olha, eu tô saindo, eu estudei num college, porque eles têm todas essas documentações, né? Eu saí de uma escola de inglês, do au pair, fui escola de inglês, college, voltar para escola de inglês. Eles não iam comprar a minha ideia. Então, eu já cheguei lá e falei, olha, eu sou formada em contabilidade, eu morei nos Estados Unidos por tanto tempo, estou fazendo faculdade nesse exato momento, quero fazer faculdade de contabilidade, no qual eu sou formada aqui no Brasil, e tenho intenção de voltar depois dos 3 anos de faculdade. Aqui, a carta da empresa que quer me contratar, quando eu voltar, né? E é isso. Basicamente, assim, eu não saí dessa bolha, né? De falar tudo que eu precisava falar, e cheguei falando inglês para mostrar um pouco de autoridade, né? Do que eu... Né? Porque você tem que mostrar para eles que você está confiante, que você não está com medo, que você sabe o que você quer, que você está convicta do que você sabe. Se é realmente isso que eles estão esperando, eu não sei. Na minha cabeça era isso que ia dar certo. E aí deu tudo certo, até que... Lembra que no início eu tinha falado sobre a questão de ficar fora de status, que a lei mudou? Pois é. Na época que eu fiz a minha mudança de au pair para estudantes, né, do status de au pair para o status de estudante, eu podia ficar fora de status. Mas isso foi em outubro, mais ou menos. Em janeiro, fevereiro do ano seguinte, a lei mudou. Você não podia mais ficar fora de status. Para você ficar fora de status, desde aquele ano, de 2017, até então, até hoje, você tem que mandar um formulário de turista para preencher esse gap, né, esse espaço que você vai ficar fora de status. E se demorar mais de 6 meses para o seu status sair, você tem que aplicar de novo para turista. Então, você nunca pode ficar fora de status aqui no país mais. E aí, lá na minha entrevista, eles perguntaram, você ficou fora de status, né? Aí eu falei, não. Eu já sabia que essa podia ser uma pergunta deles. Eu falei, não. Isso aconteceu logo depois, no ano seguinte. Na minha época, isso não era, a lei não estava em vigor ainda. A lei entrou em vigor 5 meses depois. Aí ele falou, mostrou aqui que você ficou 3 meses fora de status. Eu falei, realmente, eu mudei de au pair para estudante e fiquei 3 meses esperando o meu visto sair, mas a lei não tinha entrado em vigor ainda. Aí ele falou, tá bom, seu caso vai para status, seu caso vai para, eles chamam alguma coisa administrativo, e que eles passam por uma análise, né? Eles vão checar todo o seu histórico, eles vão checar toda a sua documentação e tal. Aí eu perguntei, foi negado? Ele, não, só precisa ser realmente avaliado para ver se isso que você, tudo que você me falou e tudo que está aqui realmente bate. E aí que o nervosismo pegou realmente, né? Falei, e agora? Eu não vou ter esse visto aprovado. E aí bateu um nervosismo, assim, será que eu não vou voltar? Porque parte de mim queria voltar, né? Mas eu sei que menos de uma semana depois, o visto saiu. Né? E como eu ainda tinha 3 semanas de Brasil, eu só fui aproveitar minhas férias até voltar com o meu visto lá estampadinho. Oi. E quando o visto saiu, ele vem com quanto tempo? Porque eu acredito que é sempre uma comprovação de 1 ano, mas quanto tempo saiu estampado o visto no seu passaporte? Ele ficou válido para 4 anos. Era 4 anos. Geralmente as pessoas vão lá e acham que vão receber 2, mas eles dão geralmente 4 anos, que é o período de uma faculdade aqui, né? Eu não precisava para tanto, eu precisava só para 2.
Mas eles me deram para 4, eu fiquei com 4 anos de visto. E aí conta para a galera, como que foi o seu regresso com o visto de estudante, né? Porque você entrou como au pair, saiu com o status de estudante, voltou no consulado e voltou para os Estados Unidos como estudante. Eles fizeram alguma pergunta na imigração, no seu regresso? Claro que não, não teve nenhuma pergunta, não teve nenhum questionamento, simplesmente me perguntaram, tá vindo estudar? Sim, bem-vinda de volta. Que eles já sabem que você já tinha passado, bem-vinda de volta, beleza. Muito obrigada. E nunca mais tive problema nenhum. Nunca tive problema nenhum de passar no aeroporto com esse visto. O único problema que eu tive uma vez, foi depois que eu já tinha passado, eu tava com uma blusa que dizia assim, irlandesa, né? Irish, em inglês. Aí olharam para mim assim, você é irlandesa? Não sei o quê. Não sei se eles estavam pensando em questão de imigração ou se eles estavam querendo me levar a passar a linha. Eu falei, não, é só uma brincadeira. Foi uma blusa que eu comprei baratinha na Old Navy, que foi $2 e eu gosto dela. E continuei andando, não dei nem moral. Mas era gente que podia me levar para essa linha, eu acho. Gente importante lá. Mas assim, por causa de visto, por causa de documentação, nunca tive problema nenhum. E hoje você continua estudando ou você já está em outro processo? Como que tá? Já estou em outro processo. Então, parece que era uma coisa que estava para acontecer, assim, sabe? Porque logo que eu voltei do Brasil para cá, 2 meses depois eu conheci minha namorada, que agora é minha esposa. E aí agora eu estou no processo de green card, eu casei, e aí agora eu estou no processo de green card, esperando meu green card sair. Quer dizer, estou no processo ainda, né? De documentação e tal, Não esperando sair. participou de entrevista nem nada até o momento. Ainda não, ainda não. Quando eu participar da entrevista, quem sabe eu não volte aqui para Vamos fazer outra entrevista aqui, sim. Mas não, ainda estou esperando a biometria, né, que foi cancelada agora por causa da presidência, né? Foi no dia da troca de presidentes. E conta para nós, Tassi, nesse período que você está morando aqui, né, um longo período de tempo, fala para nós o que tem de positivo e de negativo da vida aqui nos Estados Unidos, principalmente para você que veio como au pair, depois passou para estudante, agora está no processo de casamento. O que é bom e o que é ruim aqui? Bom aqui é as oportunidades que você tem, as chances de crescimento pessoal, né? Melhorar seu inglês, aprender não só inglês, mas se quiser aprender espanhol também dá para aprender por aqui, é acessível, não precisa ir para um país que fala espanhol. Você conhece gente de todo lugar do mundo, assim, as leis aqui funcionam, as pessoas são educadas e elas tomam conta do que é delas, né? Elas não jogam coisa na rua, é raro você ver ir para um... Claro que tem áreas que são mais sujas e tal, mas isso depende de quanto o governo manda taxas, paga dinheiro para aquela área, enfim, né? Mas, em geral, é raro você encontrar um lugar que seja muito sujo, que nem você vai no Brasil, qualquer lugar está sujo, as pessoas tomam conta do que é delas, né? Até porque é o dinheiro delas que paga por todo aquele conserto, por toda aquela coisa. Enfim, eu acho que a vida aqui é diferente, a qualidade de vida aqui é diferente, mas é difícil estar aqui, é ruim, né? Aqui. É a distância, né? A distância, você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos, você não é fácil ficar indo e voltando. Para muitas pessoas não é fácil nem ir, né? É difícil, uma vez que você vem, dependendo do seu caso, é difícil estar aqui. Não é barato você ir para o Brasil com muita frequência, né? Você não tem toda a sua família, seus familiares aqui, não tem seus amigos. Para mim, seria o meu mundo perfeito, né? O mundo perfeito não existe, é o que está na nossa mente. Seria viver num país como os Estados Unidos, onde eu tivesse meus amigos e meus familiares por perto, né? Que é a qualidade de vida, acesso ao trabalho, acesso à educação, mesmo com os valores, né, que são caros, as coisas que mais você tem, mas com família e amigos por perto, que é isso que realmente importa no final das contas, né? Porque não é à toa que tanto brasileiro a gente vive bem aí porque tá feliz no coração, né? Às vezes dinheiro faz falta, mas a gente dá um jeito, né? Mas tá longe da quem a gente ama, de quem faz a gente se sentir a gente mesmo, é o que mais dói, né? Eu acho, diria assim. E você tem um canal no YouTube também? Fala um pouquinho do seu canal para a galera, convida o pessoal a se inscrever. Sim, sim, eu recentemente não, um ano atrás, reabri meu canal no YouTube e lá eu falo sobre cultura americana, dou dicas de como morar aqui nos Estados Unidos, mas eu também foco em vlogs de viagem e vlogs de modo geral, né, que eu curto muito fazer vlogs, mas eu também divulgo e falo sobre a minha experiência aqui de outras pessoas que eu conheço. Eu estou no comecinho nessa parte, mas vocês podem esperar muita informação nesse sentido e a intenção é realmente ajudar vocês a virem para cá da maneira legal e ficarem aqui legal, porque não estou julgando, cada um sabe a sua vida, mas
se você vem para cá e fica legal, e tem sua passagem você tem seu direito de entrar e sair aqui, a vida é muito mais tranquila do que você ficar preso num país que te dá muitas oportunidades, mas, como eu falei, te deixa longe da sua raiz, sabe? Então, assim, a intenção é te passar o mais informação possível para que você venha para cá e tenha uma vida tranquila e que não passe tanto sufoco, né? Qual seria o sentido de sair de um sufoco para vir para outro sufoco? Não faz tanto sentido assim. Mas é isso, então eu convido vocês a me seguirem lá, o Roger vai deixar aqui na descrição, talvez, não sei. E tem meu Instagram também, vocês podem me seguir lá também, que lá a gente conversa mais, né, um contato mais próximo, a gente participa das lives do Roger, a gente responde pergunta. O que a gente puder fazer para fazer a vida de vocês ficarem mais tranquila, a gente tá aí. Eu vou deixar todas as redes sociais da Tássia aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Depois vocês correm lá e segue ela que tá show de bola. Pra gente finalizar essa entrevista, Tássia, se você pudesse dar um conselho pra galera que tá no Brasil, pessoas que querem vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, pessoas que querem mudar o visto de au pair ou de qualquer outra modalidade para estudante, o que você falaria para essas pessoas? Eu falaria duas coisas. Se planejem, né? Nada. Planejamento é tudo na vida, para tudo, em qualquer área da sua vida. Então, não venham para cá na louca porque estão desesperados, porque tá difícil no Brasil. Eu sei, eu já tive aí, minha família está no Brasil, eu entendo. Mas se planejem. O máximo que vocês puderem vir, o máximo que vocês puderem se planejar para isso, ainda é pouco, sabe? Então, quanto mais você puder se planejar financeiramente, emocionalmente, eu falo muito disso, que uma das piores coisas é você chegar aqui e você ter homesick de si mesmo, assim, foi uma coisa que eu sofri muito, que eu tive muita saudade de mim mesma, porque eu esqueci, não pensei que eu talvez ia estar tão longe da minha família, dos meus amigos, de tudo que eu conheço, o idioma, a falta de inglês faz isso também, porque se você não consegue se comunicar da mesma maneira que você consegue se comunicar no Brasil, por exemplo, eu sentia muita falta de ser a Tássia brincadeira, a Tássia zoeira, sabe, extrovertida que eu era no Brasil aqui. Aqui eu não conseguia fazer uma piada, eu não conseguia ter meu jeito espontâneo de ser, e isso me deixou em momentos, assim, no meu primeiro ano aqui, muito, muito mal, sabe? Então, se preparar emocionalmente, se preparar financeiramente, se preparar no inglês, não caia nesse conto, nessa falácia de que vir com inglês básico é a melhor opção. Não estou dizendo que não tem gente que faça isso, tem gente que faz isso, dá certo? Dá, mas são exceções, são casos, né, à parte, então se prepare e é isso. Boa sorte no seu processo. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros. Lembrando que todas as redes sociais da Tássia vão estar aqui abaixo. E já sabem, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Tássia. Obrigada, gente.